Bom dia, será que já estamos online? Agora sim. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um dia do nosso seminário virtual internacional sobre direitos e deveres em época de pandemia. Nesse momento, iniciaremos a palestra cujo título é Direito Médico, o protagonismo e oportunidades em época de pandemia. Passo então a palavra ao professor Felipe. Gostaria de recordá-los, inicialmente, para que assinem a nossa lista de presença virtual. O link da lista de chamada está na descrição do vídeo e no início do chat. Tá? Tenham todos uma boa palestra. Passo, então, a palavra para o professor Felipe. Bom dia a todos. Jéssica, obrigado. Primeiro, agradecer à FESP por essa oportunidade. Sou professor aqui da casa, né? Acredito que alguns me conhecem, espero dessa forma, pelo menos. E hoje eu estou aqui muito bem acompanhado, estou muito feliz mesmo por essas companhias ilustres que, além de excelentes profissionais, são grandes amigos. E sei que a gente vai conseguir bater um papo assim muito bacana sobre esse assunto que está aí. Toda hora a gente fala um pouco sobre direito médico, porque a gente está vindo meio a reboque com toda essa situação de Covid, essa atuação tão grande que os profissionais da saúde têm nesse momento, por razões óbvias, né? Então, acho que a gente pode discutir aqui dois pontos principais, que é o foco desse nosso bate-papo. Avisamos desde logo que é um bate-papo bastante informal, uma troca de ideias mesmo aqui entre profissionais que atuam na área, né? E aí, para vocês saberem quem é que está conosco hoje, eu vou fazer uma breve apresentação aqui, começando pelo nosso convidado lá de Natal, professor Tércios, grande amigo, advogado especialista e muito atuante na área da saúde, na área do direito médico, né? Já esteve conosco em pós-graduação aqui dando aula de direito médico, enfim, um baita profissional e um grande amigo que eu tenho aí que o direito médico me proporcionou. E temos também, não menos amigo, já de longa data aí, o professor Guilherme, professor também aqui da FESP, professor de responsabilidade civil, professor de direito do consumidor, atuante em direito empresarial. Então, enfim, como eu disse, é o que eu sempre digo, né? O importante é você ter bons amigos que você está sempre bem calçado. Eu vou fazendo isso e estão aí dois exemplos hoje de grandes amigos muito competentes que eu tenho. Bom, a gente pensou em conversar com vocês hoje sobre direito médico, obviamente. Até não sei, já vou perguntar daqui a pouquinho para o Tércio se esse é o nome correto, é direito da saúde, enfim. Mas a gente vai fazer uma divisãozinha aqui para conversar um pouco sobre o direito médico nesse momento, o direito da saúde nesse momento, se é que a gente pode falar num protagonismo, se aconteceu alguma coisa diferente, e até para vocês pensarem um pouco em oportunidade de mercado, né, enxergar isso como uma possível oportunidade. E depois a gente vai falar um pouco também sobre responsabilidade civil. Em que medida isso está mitigado nesse momento, ou será que, pelo contrário, isso está ainda mais sério, né? E de que forma isso impacta, ou deve ser uma preocupação para os profissionais da área da saúde, certo? Então, esse é a nossa linha hoje aqui. E sem mais delongas, eu já quero jogar aí a bola para os nossos convidados e fazer a seguinte indagação. Para a gente começar de forma bem sucinta, talvez, Testes, alguns alunos, alguns colegas, enfim, quem está nos assistindo, às vezes nem sabe exatamente o que é esse direito médico, esse direito da saúde. Então, queria ver se você consegue nos dar uma ideia aí do que é isso, se isso envolve várias áreas, se é uma área específica. E, na sequência, também já pergunto para o Guilherme, para ele complementar, mas de que forma, ou se é que essa matéria, essa disciplina do direito médico e da saúde se relaciona com o direito do consumidor, com o direito empresarial, ou será que não tem nada a ver, cada um no seu quadrado e uma coisa não tem nada a ver com a outra? Bom dia aí, obrigado pela participação de vocês. Bom dia a todos, bom dia Felipe, Guilherme, queridos amigos aí do direito da saúde e do direito médico, né? Bem, para a gente não perder tempo, o direito médico ele surgiu com essa nomenclatura. Quem trabalhou muito com ele no começo foi o professor
Genival Veloso de França, que é aqui da Paraíba, vizinho, também o professor Miguel Kifuri e a professora Hildegard Giostri. E ele veio com esse nome mais pela questão do direito europeu e americano, né, que era o Medical Law. Então, assim, mas na tradução para o português, eu acho que a gente hoje tem uma adequação de chamar tudo de direito da saúde, né, que englobam várias questões, vários pontos dentro de um direito que a gente tem, um direito aí especializado, que visa basicamente dar suporte a pessoas que necessitam de suporte desde defesas ético-profissionais, defesas judiciais de profissionais da saúde, processos contra profissionais da saúde, ações que vão visar a implementação, a busca de implementação de tratamentos ou até de medicamentos por via judicial. A parte que o professor Guilherme trabalha, que seria a parte empresarial, consumidor, isso tudo está vinculado ao direito da saúde. Então, a gente tem um ramo especialíssimo, era como se fosse um ramo do direito, no qual nós utilizamos outros diversos sub-ramos do direito. E, assim, o direito é sistemático, né? A gente tem um sistema jurídico, a gente tem um sistema de normas. Então, quem advoga precisa entender um pouco de tudo. E no direito da saúde, que é o que eu gosto de falar, tem muita gente que fala direito médico seria só o direito que você vai fazer a defesa dos profissionais da saúde nos conselhos. Eu gosto de chamar direito da saúde tudo, e tem a parte de defesa profissional, a parte empresarial, a parte de ações contra planos de saúde, pareceres, a parte de conselhos de bioética. Então, assim, é uma gama muito ampla, né? E daqui a pouco eu posso trazer até uns números que eu estava pesquisando. Eu fiz uma participação em outro fórum e acabei renovando um artigo e saiu o número do CNJ de 2019, e assim, o número é muito grande, o número de ações em saúde, né, que as demandas que envolveram saúde no judiciário, que é o CNJ que coordena essa pesquisa, e também a própria ação de erro médico. Então, o suposto erro médico no judiciário também aumentou muito. Tá? Olá, bom dia, cumprimento meus colegas, Felipe, colega da FESP, colega de trabalho também, professor Tertius, cumprimento aí os alunos, né, da FESP, a comunidade que nos assiste, os demais professores e demais participantes aí do nosso quadro. E realmente, né, como o Felipe introduziu, é um tema palpitante, é um tema que está, vamos dizer, no olho do furacão, né, falar de direito médico, direito à saúde durante uma pandemia, né, é algo realmente desafiador. E junto com dois especialistas aqui, né, me sinto muito mais confortável, né, por saber que vamos conseguir aí extrair, né, diversas informações importantes sobre esse tema do direito médico, direito à saúde. E, né, respondendo, né, a indagação já do Felipe, evidentemente, como o Tertius comentou, é um sub-ramo, né, é um ramo especializado. E o direito do consumidor, evidentemente, que é aquele direito que também é um ramo especializado, que defende, que vai regulamentar as relações de consumo. E dentro das relações de consumo, nós temos a relação paciente-médico, né, e que vão, evidentemente, estar previstas dentro do Código de Defesa do Consumidor, né. Nós temos, vamos falar na segunda parte, como o Felipe já adiantou, sobre a responsabilidade civil. E aí, lógico, o enquadramento vai estar ali, né, como é que o médico responde, se é objetivamente, se é subjetivamente. Então, essa parte toda está regulada no Código de Defesa do Consumidor. Então, tem tudo a ver, né, é o diálogo das fontes, né, são as fontes dialogando, direito do consumidor, direito à saúde, direito empresarial. Então, são todos ramos que vão necessariamente conversar num tema palpitante como esse, né, do direito médico, direito à saúde. E o direito empresarial, também, evidentemente, que quando um profissional, quando um médico, né, vai começar a sua atividade, ele vai optar se vai trabalhar de forma autônoma, se ele vai criar uma sociedade médica, se isso vai evoluir, vai virar um hospital, né? Então, como é que se registra? Se ele vai se registrar, por exemplo, como uma empresa, na junta, ou se ele vai ser uma sociedade simples, registrado no registro civil. E tudo isso tem inúmeras implicações, né, no direito empresarial que vão repercutir, evidentemente, na atividade do profissional médico, né? Como é que ele vai responder, né? Inclusive, em época agora como pandemia,
profissionais que estejam registrados como empresários, né, podem, por exemplo, se valer de uma recuperação judicial nesse momento de crise, né? Outros que não estejam, que estejam registrados como sociedade simples, não podem se valer desta faculdade que a legislação falimentar prevê. Então, são, assim, opções que, evidentemente, o direito empresarial vai oportunizar a que o profissional da área de saúde possa optar por uma ou outra forma de realizar a sua atividade, né? E temos até alguns projetos de lei que estão aí em tramitação, justamente para tentar tirar essa desigualdade que existe hoje entre aqueles que são empresários e os que não são, né? Porque nesse momento de crise, muitos hospitais têm aí passado por dificuldade. A gente pensa que com essa crise de saúde os hospitais vão estar aí ganhando rios de dinheiro, mas na verdade o que se tem verificado é justamente o contrário, né? Com a suspensão desses procedimentos editivos, os hospitais perderam aí 30%, 40% do seu faturamento, e muitos estão em crise, né? Além de se aumentarem muitos insumos, né? Principalmente desses materiais de EPI. Então, a gente vê que o direito empresarial entra nessa toada, né? E às vezes o profissional se vê mais, se eu tivesse me registrado na junta, se eu tivesse como um empresário, teria uma possibilidade de recuperação que eu não tenho agora como trabalhando, vamos dizer, no sistema de uma empresa simples, do registro de um sistema simples, né? Então, evidentemente que o tema é muito interessante e vão conversar, evidentemente. Bom, assim, para quem está tendo esse primeiro contato, talvez, com esse assunto da saúde ou direito médico, enfim, eu penso que é isso aí, exatamente o que eles falaram, né? Assim, só para fechar esse raciocínio, se você pretende mais adiante atuar nessa área, como qualquer área, como o Tercius bem falou, é um sistema, mas no direito da saúde, no direito médico, eu penso que alguns pontos principais você vai ter que ser familiarizado, né? Então você vai ter que entender, obviamente, de direito civil, porque você vai ter que saber de obrigações, você vai ter que saber de responsabilidade civil, que é uma grande confusão que se faz, mas isso é assunto para um outro seminário, que a gente pode ficar uma manhã toda debatendo aqui, a bagunça que se faz em ações desse tipo, com esses conceitos. Você vai ter que saber direito do consumidor, porque a gente, concordando ou não, já é pacificado que se aplica o Código de Defesa do Consumidor a essas relações, né, de saúde, médico-paciente, tem várias implicações que vêm disso. Tem essa questão empresarial que está muito em voga, né, realmente. Hoje, chegando aqui para a gente conversar, recebi uma ligação de um cliente que está sendo fiscalizado pela prefeitura e quer saber se entrega documento ou não. Então, assim, você vai até para um direito tributário médico. Então, dentro disso, acho que a gente tem várias sub-ramificações, sei lá, vamos chamar assim. Então, muita oportunidade, muita coisa que tem aparecido, que a gente que já atua na área sabe disso, mas a gente percebeu que agora ganhou muito corpo com essa necessidade que a pandemia trouxe. E aí é um segundo ponto até que eu queria abordar com vocês, cada um, claro, na sua perspectiva aí de atuação, mas será que, então, enfim, neste momento, o direito médico, o direito à saúde, seja numa assessoria empresarial, como o Guilherme falou, ou numa assessoria, numa consultoria, ou mesmo numa demanda judicial, para quem atua na área do direito médico e da saúde, será que a gente pode falar que a gente não, né, mas o direito médico, o direito da saúde ganhou também uma notoriedade nesse momento de Covid, um protagonismo? A gente está vindo a reboque, não tem nada disso, sempre foi isso aí. O que você acha, Tércius e Guilherme, está livre aí a pergunta, o que a gente pode dizer de direito médico, de direito à saúde nesse momento, né, se de fato a gente está aí numa lupa, o que a gente tem feito de diferente? Você ficou de recesso aí, Tércio? Trabalhou pouco nesse período? Como é que foi? Conta pra gente um pouco aí, o que aconteceu nesse período todo aí, depois do Guilherme, enfim, fiquem à vontade aí, o que vocês acham disso? O trabalho aumentou muito, Felipe, em razão da questão das dúvidas, né? A pandemia, ela, como você mencionou, ela teve um foco, uma lupa para as questões da saúde e as questões da saúde que refletem diretamente na parte das questões jurídicas. Então, isso causou, sim, um momento de destaque do direito da saúde. Não é à toa que nós estamos vendo aí no Brasil inteiro diversos seminários e discussões interessantíssimas que vão desde a bioética, que é basilar para quem quer trabalhar com essa área, como as relações de responsabilidade civil, a parte contratual, direito na informação ampla e plena, que tanto está presente no Código de Defesa do Consumidor, como também nos códigos de ética das profissões. Então, o que aconteceu foi um momento de mostrar que o direito da saúde ele vai
muito além de um direito que era apenas aquele que as pessoas pensam que é um direito de defender o médico. Pelo contrário, até a gente fez um artigo recentemente falando sobre alocações de recursos absolutamente escassos no período de pandemia. Isso envolve direito administrativo, direito constitucional, direitos da personalidade, direito à vida e a questão toda principiológica, filosófico, moral e bioética de como se enfrentar momentos de pandemia. Como civilista, a gente entende que o Código Civil ele não estava preparado para um momento de uma pandemia, ele estava preparado para casos fortuitos, por exemplo, aquela enchente, aquela barragem de Brumadinho ou algum tipo de evento de caso fortuito ou força maior que ocorre, ele acaba dando um suporte. Mas um evento desse global, o Código Civil ele não foi pensado para isso. Eu acredito que quase nenhum sistema jurídico no mundo pensou em uma possibilidade de um evento tão grande, de uma escala dimensionada mundialmente, né? E isso sim realmente causou um pouco de surpresa a todos. Isso refletiu em todas as áreas jurídicas, por exemplo, próprio direito do consumidor, os contratos de locação. Então a gente vê que é uma demanda muito grande e o legislador, a gente fala muito, ele quer prever tudo o que pode acontecer, mas a gente sabe que na prática isso é impossível. Então o direito como valor, fato e norma, ele foi se aprimorando. Eu estava lendo ontem alguns artigos, alguns livros, lembrando algumas coisas, e a gente vê que o direito ele sai daquela esfera estrita da legalidade, que o juiz era a boca da lei, né, la busta e la loi, que só podia interpretar restritivamente o que estava na lei, e hoje tem até um protagonismo do Poder Judiciário, entrando em ações diretas, às vezes até com um novo Código de Processo, para tomar medidas coercitivas. Por exemplo, alguns professores de processo muito bons, eles comentam das medidas coercitivas que saíram daquela estrita pecúnia de pagar dinheiro para alguém, para coisas específicas como até você bloquear CNH, carteira de habilitação, ou até passaporte. Então, a gente tem um direito dinâmico. O direito da saúde, nesse momento, ele veio, eu acredito que dá uma retaguarda para os profissionais da saúde e para as pessoas que estão enfrentando necessidades. Então, tanto as pessoas que têm problemas, por exemplo, os planos de saúde, eles entraram num momento que o consumidor continua pagando as mensalidades e os planos, num primeiro momento, acabaram diminuindo a oferta de tratamentos, inclusive eletivos. E isso causou um certo desconforto e um transtorno muito grande para os consumidores. E de outro ponto, nós também acompanhamos, eu sei que você também, a gente já falou sobre isso, acompanhou, um momento em que acabou culminando em rescisões unilaterais totalmente ilegais dos planos de saúde. Muita gente perdeu o plano de saúde porque os planos, de uma forma ilegal e unilateral, olhou para a carteira e disse: essa pessoa não me interessa, vou excluir. Essa pessoa não me interessa, vou excluir. E aí, nesse momento, essas pessoas tiveram que buscar o judiciário para ver garantido aquele direito da saúde. A gente tem várias teorias, né, para quem está... Eu não sei quais são os níveis que a gente está acompanhando do pessoal de direito, mas uma delas que a gente tem a parte do adimplemento substancial, que era muito importante, que você não pode simplesmente chegar e jogar uma bomba no colo do consumidor, dizendo a ele: agora você não tem mais direito, ou partir também para uma teoria que vocês que forem estudar, é muito interessante, do direito civil, suprécio, surrécio e tucoque, que a gente vai aplicar aí, que é, por exemplo, pegaram pessoas que tinham mais de 24 anos, que eram beneficiários já, pessoa com 30, 40 anos, aí cancela o plano dizendo: não, você não tem mais direito de ser beneficiário. Bem, você não pode simplesmente dizer que uma situação que se perpetuou há 10, 15 anos no tempo, de uma hora para outra ela não existe mais e que aquele contrato está cancelado. Então, tem muita teoria do direito civil para a gente trabalhar e você vê a riqueza que a gente pode enfrentar no direito da saúde. Tem riqueza de temas, de debates. Então, eu acho que foi uma lupa. Nós temos um direito riquíssimo, as pessoas não entendem a complexidade, mas é muito amplo e vai até para o direito penal, né, que a gente tem também. E eu acredito que é um momento de a gente repensar o direito da saúde como um protagonista social para levar tanto dignidade e, como a gente falou em alguns, em alguns eventos, fazer com que essa relação que o professor Guilherme falou, paciente e médico, que ela deixou de ser médico-paciente já faz tempo, né?
ela vire uma relação mais humanizada, e que aí, com isso, a gente entrega um serviço de melhor qualidade, seja no SUS, seja na saúde suplementar. Não sei se eu respondi, mas eu tentei. Perfeito, eu compartilho, né, praticamente tudo que o Tércio colocou. Acho que, de fato, essa pandemia, ela coloca o direito de cabeça para baixo, né, são situações totalmente extremadas, situações totalmente novas, tanto que o direito que nós temos hoje vigente não suporta, que nós temos aí, vamos dizer, uma enxurrada de medidas provisórias, projetos de lei sendo aprovados, né? Cito, inclusive, a medida provisória 966/2020, que acaba mitigando a responsabilidade aí dos agentes públicos, né? Então, você veja, tudo novo, né? Evidente que os princípios têm que ser mantidos, talvez aí é que a gente consiga um caminho, né, mais seguro. Agora, se a gente for buscar objetivamente um dispositivo no código, a gente muitas vezes vai ficar sem ter o suporte, né? Situações, né, extremadas que a gente verifica, por exemplo, um mês atrás, aí, quando estavam os governos comprando aqueles equipamentos de respiradores, né, vimos aí notícia de que alguns revendedores estavam suspendendo a compra, né, no meio já do transporte, e simplesmente suspendendo porque talvez, né, um outro país, um outro estado ofereceu 2, 3 vezes mais para comprar esse equipamento. Então, você veja, aquelas velhas teses econômicas, né, teoria dos jogos aí sendo aplicada muitas vezes, vale mais a pena você pagar uma multa, né, na visão do empresário, né, do que você efetivamente cumprir um contrato. Então, paga-se a multa e vende por 2, 3 vezes o mesmo valor. Então, são situações que a gente acaba vivenciando hoje, e isso, lógico, impacta diretamente na saúde, né, os insumos com um valor muito maior. Então, os empresários do ramo de saúde, né, o próprio governo, né, adquirindo esses insumos, acabam se vendo em situações totalmente fora do contexto e tendo que se reescalonar, se reestruturar. Acho que muitos desses projetos de lei são bem-vindos, né, por exemplo, esses que possibilitam que alguns contratos sejam revistos, sejam suspensos, alguns efeitos dos contratos, né, por exemplo, ações de despejo, suspensão, vamos dizer, de cláusulas moratórias. Então, são inúmeras situações, né, como o Tércio comentou, a questão dos planos de saúde, né, inicialmente o que estava se ouvindo, não, isso é um caso que isentaria os planos de arcar com os custos, e precisou, de repente, vir aí a Agência Nacional de Saúde Suplementar para dizer, não, vocês vão ter que cumprir, isso faz parte, e tanto é que hoje os planos de saúde têm que cumprir, têm que pagar os exames, têm que custear os tratamentos. Então, embora o consumidor ainda fique, evidentemente, nas situações de inadimplência, até que se aprove alguns projetos de lei que estão aí em tramitação, ele fica, por exemplo, sujeito a atrasar 60 dias o pagamento do plano e acabar tendo, efetivamente, o seu plano suspenso, né? O seu seguro-saúde suspenso. E isso é algo que pode vir a ser minorado se, por exemplo, se aprovar um projeto de lei importantíssimo, que é o PL 3515 de 2015, que é já um projeto antigo, mas que veio agora, estão ressuscitando, porque é uma forma de você conseguir possibilitar que as pessoas, os consumidores, efetivamente, tenham uma forma de suspensão das suas obrigações numa situação como essa, calamitosa, perda de emprego, doença na família, sem poder trabalhar, né? Então, como falávamos na primeira parte, os empresários têm essa possibilidade mediante uma recuperação judicial. Mas e a pessoa física, e o consumidor que está endividado, que está muitas vezes super endividado, e acaba tendo que escolher que contas pagar, né? Eles, né, até nos grupos eles brincam, né? Vou sortear quem que vai pagar o meu boleto esse mês, porque a situação de fato é muito grave, muito crítica para muitas pessoas. E as pessoas físicas acabam não tendo hoje uma possibilidade de escape para poder se conseguir vamos dizer, um socorro judicial, como é esse que existe para as pessoas jurídicas e empresárias, né? Então, são projetos como esse que eu acho que vem muito a calhar na situação de possibilitar que as pessoas possam
também as pessoas físicas, os consumidores, né, possam também ter uma possibilidade de não ficar inadimplentes e de forma a não conseguir, inclusive, pagar um plano de saúde, que é algo totalmente fundamental numa época de pandemia de saúde como essa. Bom, eu, assim, obviamente concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que, assim, sobre um prisma prático, até para o pessoal entender, a gente realmente trabalhou demais nesse período. Eu acho que até uma... Enfim, a gente ficou feliz porque ninguém sabia o que ia acontecer com essa pandemia. A real é que está todo mundo no mesmo barco, não importa qual é a sua profissão, mas a gente não fazia ideia do que ia acontecer no começo. Mas a gente especificamente que atua na área da saúde, na área empresarial também, que é o caso do Guilherme, né, atua bastante nisso. Eu acho que a gente se deparou mesmo com esse momento novo, com uma realidade que a gente não fazia ideia do que ia acontecer, se ia ter trabalho, e eu posso garantir, como o Tércio falou, não que isso tenha, assim, na mesma proporção, representado ganhos, porque também está todo mundo apertado e a gente teve que se virar e renegociar também, é um outro assunto, eu falei já com o Tércio sobre isso numa outra ocasião, a gente teve que se reinventar aqui em como cobrar, enfim, a gente teve que se virar, todo mundo foi dançando conforme a música. Mas o ponto que eu queria trazer é que, de fato, foi um momento muito novo. A gente teve muito trabalho nessa área, começando lá atrás com a telemedicina. Foi o primeiro momento, assim, a primeira coisa que a gente discutiu foi agora pode. É que antes não podia? Podia, mas tinha uma resolução do CFM que tinha sido revogada. Enfim, toda uma confusão e a gente teve que se adequar. E aí vocês vejam como é curioso o que o Guilherme falou, o Tércio falou. De repente, o plano de saúde não é só o consumidor que fica nessa vulnerabilidade. Os planos começaram a não liberar a teleconsulta. Aí o médico tinha que fazer a teleconsulta, porque ele não podia levar o paciente para o consultório, o paciente precisava do médico, mas o plano ficava no meio do caminho dizendo, não, eu não tenho como liberar isso, eu não sei como liberar, eu não posso pagar. Então, acabou que a gente, isso é só um exemplo, depois disso a gente precisou fazer termos de consentimento para os médicos poderem atender via telemedicina. Depois a gente foi ajudando na parte trabalhista, né, por conta também de uma medida provisória específica que tratou das relações de trabalho, de eventual a contaminação no ambiente de trabalho ou não doença ocupacional, enfim. Então as coisas foram se sucedendo muito rapidamente. Até vou citar aqui um amigo, Luciano Reis, que acho que participou de uma palestra hoje, acho que foi ele que falou isso, e nesse momento a gente está vivendo também, como o Guilherme falou, uma pandemia legislativa. Todo dia tem uma novidade, tem uma portaria, tem uma medida provisória, enfim, é difícil de entender o que está acontecendo. E a gente realmente não sabe nada, a gente fica muito perdido também. Eu falei com o Tércio sobre isso, que não é uma vergonha falar isso, mas é que são novidades que a gente também não sabia como lidar. Só que a gente, como advogado, né, operador do direito, enfim, a gente tem que dar respostas. A gente não vai poder ficar nessa de, realmente é uma novidade, não sei. Não, a gente precisa ajudar os profissionais. E eu estou dizendo tudo isso para explicar para vocês que é nessa linha, então, que eu acho que teve esse protagonismo mesmo do direito à saúde, do direito médico e do direito como um todo, porque os advogados que trabalham com locações, com direito empresarial, está todo mundo sendo consultado o tempo todo sobre o que é que a gente pode fazer e o que a gente não pode. E o grande ponto é, temos que ser criativos, temos que ser estudiosos, porque são novidades. Ninguém se preparou para passar pelo que nós estamos passando. Eu sei que é chovendo molhado falar isso, mas a gente não estava preparado, a gente não tinha resposta jurídica para nada disso. Então, eu acho que é nessa linha, fechando talvez essa primeira parte, que o direito médico, o direito da saúde e a atividade jurídica como um todo ganhou muito protagonismo. Vídeo STF, todo dia também tem uma decisão, tem uma notícia, tem algo que eles declaram inconstitucional ou liminar, enfim. Está uma pandemia legislativa e de decisões judiciais também, certo? Bom, Felipe, oi, o próprio, só para a gente complementar, realmente a atividade de produção de normas, normativa, não falar só de lei, mas tanto de portaria, Ministério da Saúde, isso fez com que nós tivéssemos que nos atualizar constantemente, porque as pessoas e os clientes ligam e a gente tem que ter uma resposta, como você está dizendo. O advogado, ele tem que ser forjado para estar pronto para responder. Nenhum cliente quer ligar para você e você dizer, não sei. Então, assim, realmente foi um momento complicado, a gente dormiu muito pouco, eu acho que você também entrou nesse momento, e era lei, portaria, e muda, revoga, volta, e a gente tendo que estudar tudo isso, aí parecer, ação, aula, escrever artigo, e ter que fazer ainda a parte de acompanhar todas as aulas e webinars dos outros colegas que têm uma opinião formada, que é muito importante para que a gente consiga formatar um contexto, e aí isso tudo levou, sim, mas acho que a gente aprendeu muito, foi um momento de evolução. Em 2 meses eu evoluí muito como profissional, né, porque eu aprendi muita coisa.
Então, muitos colegas do Brasil inteiro compartilhando, não só do direito médico, né, de várias áreas. Eu assisti vários webinários de pessoas que eu admiro muito. Tem institutos aqui também de Pernambuco, de um professor que é juiz e que trouxe gente do país inteiro. Então, foi muito legal e acabou que isso, eu acho que todo mundo está com tempo para estudar, ao mesmo mas muito cansado, mas tentando se reinventar nesse momento, né? Então, ninguém pode se estagnar. Então, para os alunos, não fiquem estagnados achando que tudo está normal e que você vai estudar aquela matéria. Não, pense em outra matéria já, qualquer coisa para frente. O direito médico e da saúde pode daqui a 3, 4, 5 anos não ser mais tão relevante, já ter outra matéria mais importante que supra isso, talvez que reúna tudo. Eu acho que é por aí. Até tinha deixado uma última pergunta, mas essa eu vou pular, porque assim, até pelo horário eu quero ir para a responsabilidade civil, mas eu ia perguntar um pouco se vale a pena entrar nessa área para os alunos que estão vendo. Então, assim, acho que por tudo que a gente falou, ficou claro que sim, tem muita oportunidade, uma gama impressionante de áreas, de sub-áreas, enfim, chame como quiser para atuar. Lembro de algo que eu vi ontem, uma amiga minha do Terços falando, a Samantha Takahashi, que é aí do Paraná também, uma excelente profissional da área do direito médico e da saúde. Ela atua muito com direito médico, mas basicamente a gente acaba abrindo um leque muito grande. A gente tem dentro, por exemplo, né, dessa área, atuar para médico, atuar para hospital, atuar com direito tributário específico para médicos e profissionais da saúde, direito empresarial, médico, enfim, né, um monte de coisa que você pode fazer pensando no profissional da saúde. Mas tem o paciente. Você pode ser advogado de paciente, você pode ser advogado para paciente em relação a plano de saúde, você pode atuar para pacientes de grupos específicos que têm algum tipo, enfim, de necessidade específica. Os autistas, a gente tem visto muita decisão interessante nesse sentido, conseguindo tratamentos diferentes. Então, enfim, vale a pena. Acho que hoje a gente, né, encerrando essa primeira parte por tudo que a gente falou, é uma área que eu acho que vocês podem olhar, aproveitar esse momento, então, que está acontecendo tudo isso, para olhar com um pouco mais de carinho, porque pode ser uma oportunidade, assim, algo que vocês podem sair um pouco da caixa e atuar. Mas como o Terços falou, a coisa vai muito rápido, então fiquem de olho, porque quem sabe daqui 2, 3 anos, tudo isso que a gente está falando já seja um pouco, assim, um pouco mais comum, mas eu acredito que essa área é uma área que sempre vai ter ramificações bem pontuais, bem específicas, e penso, por tudo que a gente vem discutindo na área, que nós vamos ter ainda muitas novidades e muita discussão interessante nos próximos anos. Porque a saúde não para, é algo que a gente precisa sempre. A inovação, a tecnologia vem trazendo muitos desafios nessa área também. Era um outro assunto que a gente podia abordar, mas não é o caso hoje. Então, enfim, acho que vale a pena olhar com carinho. Bom, amigos, como a gente tem um segundo assunto para falar, eu disse que o tempo passaria rápido estando com vocês, aí já são 10h20. Eu queria falar um pouquinho de responsabilidade civil, sem prejuízo da gente voltar aqui em algum assunto que vocês queiram. Mas falando disso, né, especificamente de responsabilidade civil, é um assunto que já é muito agudo nessa área do direito à saúde. A gente sabe que tem muita coisa acontecendo. Penso particularmente que o STJ deu umas pesadas de mão em algumas indenizações recentes, pelos mais variados motivos, não estou nem falando aqui de um acerto ou de desacerto, estou só falando que é algo que nós que trabalhamos nessa área temos que tomar muito cuidado. Acho que no geral, né, Guilherme? Porque, hoje o mundo é um mundo de responsabilidades, né? Sujeitos de direitos, ninguém tem obrigações, mas enfim, também é assunto para um outro dia. Mas aí o que eu queria conversar com vocês, desculpa, só vou te falar, assim, você já faz um apanhado geral. Vocês acham que nesse momento, a verdade é que nós tivemos assim, uma mitigação da responsabilidade, está tudo mais brando, está tudo mais na boa, porque ninguém sabe onde a gente está pisando, então posso ficar tranquilo que eu estou com uma carta, né, aí de liberação geral de responsabilidades, ou pelo contrário, a gente aumentou a responsabilidade, ou não, ou a gente está na mesma, mas com uma outra visão, né? E aí eu vou subverter um pouquinho a ordem agora, acho que eu vou jogar primeiro para o Guilherme, e aí depois a gente passa para o Terços e ele faz uma análise do ponto de vista bem da saúde e do direito médico, ou enfim, cada um fala no momento que quiser. O que vocês acham? Não, o professor Guilherme ele é mais apto a falar da responsabilidade civil do que eu. Imagina. Eu concordo com o Felipe totalmente. É uma situação nova e a responsabilidade civil acaba estando no centro, né, de toda essa discussão, né? E o profissional médico, né, aí tendo que trabalhar, né, muito mais, né, se vendo em situações cada vez com maior risco, né? É evidente que toda atividade humana tem um risco. Agora, existem atividades que têm muito mais risco, né? O médico penso que é uma dessas situações, né? Ele mexe aqui com a vida humana, mexe com a saúde, né, das pessoas. Então,
lógico, a regra geral da responsabilidade tem que ser mantida, vamos dizer, né? Ou seja, o profissional médico vai responder, no caso geral, com culpa, né? Agiu com culpa, vai ter a sua responsabilidade. Existe aquele profissional que é considerado que exerce uma atividade de resultado, então ele tem uma responsabilidade maior do que aquele que exerce uma atividade de meio. Agora, a responsabilidade numa pandemia, né? Eu estava lendo um artigo essa semana que falava, por exemplo, da situação em que o médico tem que optar, por exemplo, numa situação extremada, né, pela vida de um paciente em detrimento de outro. Né? Imagine esses hospitais lotados, né, como a gente viu na Itália, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também, lá no, né, na Amazonas, situação gravíssima, e o médico tem que, de repente, dizer não. Esse paciente vai ser atendido porque, de repente, é um pai de família, tem toda uma família ainda para criar, e o outro, né, já está numa idade avançada, não tem condição, e o médico acaba tendo que optar, de repente, por dizer quem vai viver e quem não vai, né? Você vai ter que ir para casa, não há como, né, colocar esse paciente aqui, e o médico, numa situação como essa, como fica, né, a responsabilidade dele. E esse artigo, justamente, é um artigo de um juiz, inclusive, e ele defendia exatamente a situação, não há como se colocar um nexo, né, vamos dizer, em cima de um profissional que toma uma decisão como essa numa situação pandêmica, numa situação de caos, né, como essa que muitas cidades, muitos países estão vivendo, outros já viveram, outros estão vivendo, e no Brasil, em várias cidades, também não é diferente. Então, penso que a responsabilidade, lógico, né, como o próprio Felipe disse, as decisões, né, a própria jurisprudência, os próprios tribunais estão decidindo de formas antagônicas, porque é tudo muito novo, né, a situação é muito complexa. Às vezes você vê um juiz decidindo o contrário à lei, mas porque ele acha que aquilo vai ser mais justo numa situação como essa, uma situação pandêmica, né. Então, eu vejo que a responsabilidade civil, vamos dizer, no olho do furacão, como eu comentei, é algo que não vai ser a mesma responsabilidade que a gente estava utilizando nos casos normais do dia a dia, né? Vai ter que se relevar muitas situações, né? Muitas consequências sobre determinadas atitudes do médico, dos hospitais, né? Então, eu penso que isso realmente é algo instigante e profissional, né? Principalmente vocês que trabalham especificamente, né, com o direito médico, o direito à saúde, estão, evidentemente, se reinventando, tendo que estudar cada dia uma regra nova, uma determinação inovadora, uma decisão que suplanta as anteriores por questões pandêmicas. Então, realmente, eu penso que o direito está se reinventando, né? E principalmente o direito à responsabilidade civil desses profissionais. Você falando, professor Guilherme, eu vejo com olhos de cuidado, porque a gente já trabalha com essa área, e é uma área muito delicada, porque a gente tem uma questão de uma relação médico-paciente, e a gente tem, como você falou, o direito à vida, à integridade psicofísica das pessoas. Não é fácil para o profissional de saúde trabalhar com isso todo dia, então é considerado uma profissão de risco. Os tribunais superiores, na sua maioria, veem a questão dessa prestação de serviço como se fosse uma relação de consumo, que alguns juízes já vêm mudando esse entendimento. No meu pensar, eu acredito que não é uma relação de consumo estrito sensu, ela é uma relação de consumo sui generis, porque a gente não está vendendo carro, geladeira, nem apartamento, a gente está trabalhando com saúde humana, e é muito difícil você prometer ou dizer que um determinado tipo de procedimento médico-cirúrgico vai atingir um resultado. Depende do profissional da saúde, depende do paciente em aderir ao tratamento e ao pós-tratamento, e depende também da própria questão idiosincrática de cada um. Então, a mesma cirurgia que é feita em mim e que é feita em Felipe, ela pode ter resultados totalmente divergentes de acordo com as reações do organismo de cada pessoa. Então, é uma matéria que deve ser vista caso a caso. Então, eu entendo que há, sim, uma questão importante nesse momento. As pessoas se preocuparam muito, os médicos e os profissionais da saúde, os enfermeiros, todos eles, os dentistas, estão sob um estresse
muito grande, saiu uma matéria até no Instituto de Segurança do Paciente, falando sobre esse aumento desse estresse. Isso gera, inclusive, aí uma próxima pandemia, talvez que a gente tenha ainda mais uma questão da saúde mental dos profissionais da saúde, né? E o que a gente trabalha muito aqui, e vai para aquela seara da conduta, da inexigibilidade de conduta diversa, que é a questão da falha organizacional. Na hora que eu entrego um sistema de saúde falho e que eu não dou condições ao profissional de saúde para que ele trabalhe com segurança, que ele possa fazer o trabalho dele adequadamente, a gente certamente vai ter que mitigar essa responsabilidade, entrando aí numa falha organizacional. Se o Estado, né, brasileiro não deu, por meio seja da União, dos estados, do município, não equipou, não conseguiu gerir uma saúde para entregar, seja leitos, respiradores ou mesmo assistência médico-hospitalar, a gente não pode descontar na ponta do médico, né, nem do profissional da saúde, essa responsabilidade, por exemplo, de ter que fazer, a gente chama de escolha trágica, muita gente chama de escolha de Sofia. Eu acredito que já é muito difícil para eles fazer esse tipo de escolha nesse momento. Isso vai repercutir o resto da vida de um profissional, você tem que escolher quem morre e quem vive. Isso já acontece no Brasil, tá? Diariamente. Aqui no meu estado, nós já temos déficit de leitos e em outros estados também. Por exemplo, só em Natal tem às vezes filas de 30, 35 pessoas esperando leito de UTI. Então, de certa forma, a gente já tem escolha trágica no momento não pandêmico. E nesse momento pandêmico, isso apenas ampliou-se, porque a gente teve que criar alas específicas para pacientes que têm a COVID e alas normais que já tinham para atender os pacientes que têm tromboembolismo pulmonar, que têm AVC, que têm problemas cardíacos. Então, temos que olhar com cuidado, não é a hora de caça às bruxas. Eu acho que os profissionais da saúde estão fazendo um trabalho que é necessário e a gente tem que entender que, infelizmente, apesar de o SUS ter uma redação na lei, na 8.080, fantástica, eu acho que é um sistema avançadíssimo que veio com uma base muito grande do sistema inglês de saúde, mas na prática, a gente não consegue formalizar essa saúde ampla, igualitária e digna para todas as pessoas. Então, trazer essa responsabilidade, jogar ela no colo do profissional de saúde nesse momento é um pouco complicado. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente pode sim pensar numa mitigação, porque a culpa da escolha não é dele, é de todo o sistema. Só em complemento, né, assim, eu fico ouvindo aqui vocês falando e vou pensando algumas coisas. Eu acho que isso que o Tércio falou, o Guilherme também falou, eu acho que até uma professora aí de Curitiba, a professora Hildegard, fala muito disso. Acho que a grande questão de CDC, aplicar Código do Consumidor e tal, como o Tércio bem falou, ela é muito delicada porque tem um elemento principal que ela defende muito, ela sempre fala disso, que é a alha, né, o elemento aleatório, é como ele falou, eu não sei como é que o meu corpo vai reagir a um tratamento em relação ao do Guilherme, em relação ao do Tércio. Então a gente tendo esse elemento aleatório que não depende só de técnica, não depende só da vontade do profissional, ele é muito importante sempre em relação a essas questões de saúde. Então achei que valia a pena comentar. E aliás, eu recebi uma mensagem aqui perguntando, né, o pessoal está se interessando sobre autores. Além dos que o Tércio falou, aí em Curitiba mesmo, no Paraná, eu não quero ser injusto de esquecer alguns, mas a gente tem aí algumas pessoas fundamentais. O desembargador Miguel Kfouri tem uma obra já de décadas aí que trata do assunto, ele vem atualizando, então pode procurar se você está interessado. O professor Hildegard, que eu acabei de mencionar. A gente tem um colega nosso aí que também sempre está conosco aí em seminários e tudo mais, que é o professor Silvio Guidi, que está lá em São Paulo agora, mas é aí de Curitiba e trata muito bem da questão de saúde suplementar, saúde pública. Então, enfim, ficam essas dicas. Uma outra questão é que eu acho que o Tércio falou bem, a gente está agora vendo como o nosso sistema é precário, mas essa questão de fila de UTI e tudo mais, isso acontece todo dia. Para quem atua na área, a gente vê direto liminar para internar alguém, para fazer alguma coisa. Então esse cenário de caos, ele só está infelizmente mais visível agora, essa que é a verdade. Então talvez seja o momento de repensar tudo isso, né, porque é horrível ver na TV, é horrível a gente receber isso na nossa casa, mas a verdade é que todos os dias, em muitos lugares do Brasil, é exatamente assim que funciona. A escolha trágica é essa todo dia. A gente já se deparou aqui com defesas de profissional da saúde perante conselho, em processo judicial mesmo, por conta disso. Então acho que vale repensar esse sistema como um todo e essa ideia de responsabilização como um todo. Por isso que quem atua tanto na área da saúde fica chateado quando pega uma ação para fazer a defesa
de responsabilidade civil e ver que não tem pé nem cabeça, porque é muito dolorido ter que fazer isso e ver você ter um profissional acusado de algo ali que a gente sabe que, na verdade, na prática, não é assim que funciona. É muito mais complexo do que isso, tem várias nuances a se pensar. Fazendo um gancho com tudo que vocês falaram, e aí um segundo ponto que eu ainda queria conversar com vocês sobre responsabilidade, a gente tem visto muita decisão, como vocês falaram, medida provisória, e ainda na linha da responsabilidade, então me parece que a jurisprudência neste momento, nesses últimos 80 dias, né, 60 dias, aí, se a gente já pode falar né, de um grupo aí de decisões, me parece que a gente tem ido numa tendência de se focar em critérios técnicos. O que eu quero dizer com isso? O próprio STF, quando analisou a medida provisória 966, já citada pelo Guilherme, ele disse o seguinte, olha, eu entendo que a gente quer mitigar, aqui a gente está falando, claro, da responsabilidade do gestor, né, da pessoa pública, mas me parece que houve ali o seguinte, a gente entende que você quer mitigar, faz sentido, agora, continua sendo erro grosseiro se você não seguir diretrizes mínimas técnicas, né, diretrizes da saúde. Ontem, no Rio de Janeiro, vocês devem ter acompanhado, também se ia liberar comércio, uma série de atividades, e uma decisão judicial no final do dia suspendeu tudo de novo, que hoje é assim, se libera no meio da tarde, à noite tem uma liminar, e assim a gente vai. No dia seguinte, caça a liminar, é aquela coisa bacana. Mas, enfim, ponto é que algo que me chamou a atenção ontem foi exatamente isso. Olha, se você quiser liberar, não esqueça que depois tem uma responsabilização. Né? Eu entendo que você queira liberar, a atividade econômica é fundamental e a gente não discorda. Agora, tem vidas em jogo, então você vai ter uma responsabilidade não só como gestor, mas uma responsabilidade criminal, uma responsabilidade civil, a depender daquilo que você assina, daquilo que você autoriza, sem lastro técnico. Então, o que eu queria conversar com vocês será que se a gente for nessa linha, a gente tem um pouco mais de segurança de atuar se a gente estiver lastreado aí em aspectos técnicos? E uma outra coisa, eu acho que também tem uma dicotomia que é muito importante aqui. A gente está falando muito agora desse profissional, vamos, sim, com todo cuidado, claro, mas do gestor ou daquela pessoa mais irresponsável, aquela que quer passar por cima de qualquer critério técnico e fazer alguma coisa de achismo. Aí eu acho que a gente corre risco sempre, independente da área. Agora, a dicotomia, me parece, ou o outro lado e os bons profissionais, aqueles que estão de fato na linha de frente ali no hospital e têm que tomar a decisão trágica, como o Tércio falou. Será que não é para esses que a gente tem que, então, ter essa visão da responsabilidade um pouco mais branda, ou como é que a gente deve trabalhar com isso nesse momento? Então, assim, falei um monte de coisa, o que eu quero dizer será que a gente fica bem amparado por critérios técnicos? Isso já nos dá uma maior tranquilidade na visão de vocês? É uma boa alternativa? E dois, será que a gente consegue, então, dar um pouco de tranquilidade para esse profissional que está na linha de frente ali, tomando essas decisões trágicas todo dia? Será que para ele a gente tem que ter um olhar um pouco diferente em relação à responsabilidade nesse momento? Ou nada a ver, não é isso que vai colar ali na frente quando as demandas certamente chegarem? O que vocês acham? Se eu puder opinar, eu conversei esse tema exatamente com nossa amiga também, que é advogada aí, bem experiente em direito à saúde, que é Giovana Trade, né? A gente tratou sobre a PL e o decreto também. E, basicamente, eu não sou administrativista, mas a minha visão é o seguinte, na hora que o Estado, desde a época de Rousseau, ele veio com a ideia do contrato social e tirou do indivíduo essa responsabilidade e o Estado começou a ter que controlar essas relações jurídicas, a gente passou por um momento no qual a gente precisa entender que esse Estado maior de direito, ele tem que dar as condições de trabalho. E aí, aquela questão de minimizar essa responsabilidade dos profissionais, dos agentes, eu acho que não foi tanto para agente de saúde, eu acho que foi mais para agente político, que acabou sendo mascarado, querendo fazer com que ele jogasse isso para dizer que era só para os agentes de saúde. Eu acho que foi uma medida política, isso é uma opinião minha, né? Então eu me responsabilizo pela minha opinião. Para o profissional de saúde e para os funcionários públicos, a gente já tem no direito administrativo a teoria de que a gente faz democraticamente a escolha por meio de concurso desses profissionais. O concurso público, ele é uma forma autônoma de isenção, de procurar pessoas super qualificadas para trabalhar na gestão pública, em todos os setores. Então, assim, se a gente já tem um profissional que passou por um momento de investigação, de critérios, de cuidados para que ele fosse contratado, eu acho que essa medida ela não faz tanto sentido. E quando isso despontar no judiciário,
a gente vai cair para a questão específica de análise casual, ponto a ponto. O juiz vai ter que ir para a casuística, você não tem como ir extrair todo fato, todo acontecido naquele atendimento e simplesmente tirar a responsabilidade. Eu acredito que a gente vai ter que adentrar caso a caso, infelizmente, nessa casuística do erro, se aconteceu ou não, e o juiz, dentro do critério dele de liberdade, análise das provas, na parte toda processual, ele vai ter uma decisão. Para vocês terem, eu gostaria de comentar, só para finalizar, para vocês terem ideia de números de judicialização da saúde, a gente tem um número muito grande. E de 2016 para cá, a gente teve um aumento muito significativo. A gente saiu aí, 2016, eu vou dar números, não são precisos, tá? Porque eu não vou decorar, são muitos números. Mas, por exemplo, a gente sai de um universo em 2016 de 600 mil ações, 700 mil ações, envolvendo eventos médicos. Aí, 2017, a gente passa para um universo mais ou menos de 1.200.000 ações, 1.700.000 ações, e agora no último, tá, que foi 2018, que sai em 2019, a gente pulou para 2.200.000 ações envolvendo matéria de saúde. É muito, o judiciário está assoberbado pela falta de competência, aí competência de habilidade técnica para que os gestores e os executores, eles consigam implementar uma saúde adequada. Só de erro médico, Felipe, a gente saiu do universo de 53 mil ações em 2016 e agora, em 2019, publicou 2018, a gente pulou para 107 mil ações anuais por erro médico. Então, a gente dobrou em 3 anos. Então, é muito sério, a gente precisa repensar esses modelos. E será que o serviço não está sendo entregue ou é o paciente que está processando mais? E outra coisa, tem um estudo aqui do Conselho do meu estado, do CRM, que ele foi feito, ele mostra que as ações contra médicos, elas oscilam em momentos de crise. Então, o que a gente pode concluir? Talvez, agora, nesse momento pós-pandemia, a gente vá ter ainda uma ascensão maior desses processos judiciais. Se a gente já tinha 2.200.000 processos anualmente, você imagine, depois da pandemia, só em saúde, quantos processos nós vamos ter. Então, o próprio judiciário precisa repensar como ele vai enfrentar essa massificação de processo judicial. Vai chegar um momento que isso pode ficar estagnado, os processos já duram aí 5, 6, 7, 8 anos, a gente vai ter um processo aí de 15 anos para frente, né? Precisa repensar isso, eu acho que com muito cuidado. E o CNJ precisa tomar medidas para que a gente tenha um processo célere. Não é à toa que nós tivemos emenda constitucional, nós tivemos questões de celeridade processual, eficiência do poder público, e já é uma luta para nós advogados trabalhar com o poder público da forma que é, você imagine depois da pandemia. Vai ficar esse pensamento aí para finalizar. Eu estou de pleno acordo, eu acho que, veja, ao aumento, né, das demandas evidentes que vão ocorrer, não só na parte, né, de direito médico, mas de tudo, né, e estamos falando já no colapso do sistema judiciário, né, se não se privilegiar soluções amigáveis, de conciliação, até mesmo arbitragem, né, que hoje é talvez uma boa válvula de escape para algumas situações, né, o Poder Judiciário, evidentemente, que não vai suportar a quantidade de demandas. Agora, comentando um pouco, né, essas estatísticas do excesso de ações e cada vez aumentando, né, na nossa disciplina de direito do consumidor, enfim, a gente sabe que o que a gente verifica é que cada vez mais o consumidor acaba tomando conhecimento dos seus direitos. Agora, também a gente vê que existem muitas pessoas que acabam também achando que tudo é um dano, que tudo lhe dá direito a uma demanda, a cobrar um dano moral. Às vezes a gente verifica algumas ações, né, pedindo dano moral por situações assim absurdas, né, do dia a dia, uma coisa assim boba qualquer, e a pessoa vai no judiciário, entra com uma ação, o judiciário marca uma audiência, o juiz vai ter que dar uma decisão. Então, existe, eu diria, os dois lados, né? É evidente que as ações vão aumentar, as situações de risco aumentaram, né? A pandemia traz isso para dentro do direito médico. Os planos de saúde, né? A gente verifica
as negativas, muitas negativas injustas, daí o consumidor tem que entrar com uma ação, entrou com a ação, o juiz dá liminar, eles cumprem imediatamente, né? Então, isso a gente, né, quantas ações a gente já não teve, e existem algumas situações que a gente verifica, existem alguns planos que têm subdividido, né, uma empresa local e outra regional. Uma autoriza um procedimento e a outra não, né? Então, você daí demonstra para o juiz, mas olha aqui, ó, se eu tivesse vinculado a regional, eu teria direito. Como eu estou na nacional, eu não tenho direito, né? Então, ou seja, o judiciário também, muitas vezes, acaba sendo assoberbado por situações que muitos desses planos, muitas dessas empresas que trabalham com saúde dão causa, né? Ao negarem de forma sistemática direitos que os consumidores, os usuários desses planos de saúde possuem. Então, isso, evidentemente, que contribui com essa grande volume de ações, além do fato, lógico, das pessoas estarem cada dia mais cientes dos seus direitos. O Código de Defesa do Consumidor, qualquer estabelecimento possui lá um exemplar do Código do Consumidor, né? As pessoas têm muito mais hoje possibilidade via digital, via internet, de saber quais são os seus direitos. Isso traz, lógico, muito mais ações. Agora, existe também, concordo plenamente com vocês, situações em que esse direito está sendo exercido de forma abusiva, né? Seria mais ou menos um abuso do direito, a pessoa não ter aquele dano efetivo e está buscando algo para tentar, né, ver se consegue fazer um acordo, né, coisa que a gente vê muitas vezes em ações trabalhistas também, né? Então, eu acho que são situações novas que têm que ser revistas. Eu queria aproveitar aqui para ouvir de vocês, não sei se dentro da nossa sistemática isso é possível, mas a questão da infecção hospitalar dentro desse panorama, né, de pandemia, né? A gente sabe que as pessoas não estão indo ao hospital porque tem medo de contrair o Covid. E como é que vocês, né, têm visto isso, né, a questão da infecção? De repente a pessoa vai fazer um tratamento qualquer e acaba contraindo a Covid dentro de um estabelecimento hospitalar. Vocês chegaram a ver alguma coisa em relação a isso? Quem começa, amigo Tércio? Pode falar, Felipe, depois a gente vai complementando. Bom, complicadíssimo, a gente vai entrar naquela questão aí, claro, de prova, de eu me contaminei aqui, eu não me contaminei, né? Então lá atrás a gente já começou essa conversa. Alguns pontos a se considerar, Guilherme, que lá atrás a gente conversou muito aqui e sugeriu aos médicos. Primeiro, paciente, tenha ideia, tenha noção de que neste momento, e quem disse isso, eu estou plagiando o presidente do CRM aqui do Tocantins, quem falou isso no primeiro momento foi ele. Neste momento, o pior lugar que você pode estar é dentro de um hospital, de uma clínica ou em contato com um médico. Então, meu amigo, se você pode esperar para fazer isso, espere, não vá nesses lugares, porque por motivos óbvios, sanitários, é lá que possivelmente tem uma maior possibilidade de você se contaminar. Bom, dito isso, é claro que casos de urgência e emergência a gente não escolhe. A gente até ficou sabendo de estatísticas no começo, o teste possivelmente pode até a gente se complementar se quiser, mas de pessoas que estavam infartando em casa e com algumas doenças graves e estavam interrompendo o tratamento sério porque não queriam ir ao hospital. Agora, infelizmente, outras doenças continuam matando tanto quanto ou mais do que Covid. Então, algumas pessoas não podem deixar de ir para o tratamento de câncer, um tratamento cardíaco, enfim. Então, a gente não pode evitar alguns tratamentos. Pois bem, dito tudo isso, o que eu acho? Primeiro, que a gente tem que reforçar, e fez isso desde o começo, e vem seguindo diretrizes, aí a importância da questão técnica, vem seguindo algumas diretrizes para quem quer manter atendimento, para quem precisa manter. Higienização, todo mundo usando máscara, enfim, tudo aquilo que a gente tem de mais básico e de mais sofisticado possível, sendo feito de forma contínua, para garantir que tudo aquilo que eu posso fazer para evitar o contágio, ou mostrar que eu não competi para isso, tem que ser feito por quem está aberto a receber esse público, né? Para além disso, termo de consentimento e documentação o tempo todo para o paciente, para dizer que ele precisa continuar o tratamento, ou mesmo se for um tratamento eletivo, enfim, em alguns lugares a coisa está mais tranquila e tratamentos eletivos continuam acontecendo, mas um termo de consentimento, uma documentação bem elaborada para dizer, olha, Felipe, você vai ter que atestar aqui que você sabe que existe um risco de você se contaminar vindo aqui, mas ao vir, você está fazendo isso de forma livre, esclarecida, e você sabe dos riscos, né? Claro, vamos entrar numa discussão depois se isso tem validade, se ele sabia. Agora, Guilherme, talvez o grande ponto é que uma pandemia como essa, eu acho que ninguém, por mais hipossuficiente que seja, vai poder alegar a ignorância depois de que não sabia que estava exposto a esse tipo de risco, para ficar em casa. Você precisa ir para o hospital, eu acho que talvez esteja muito claro
e você vai ter contato com isso lá, né? E aí, em último caso, no caso de uma possível contaminação, eu acho que nós vamos entrar naquela questão terrível de ônus da prova, que eu acho que foi mais ou menos o que o STF acabou fazendo em relação à medida provisória trabalhista, mas eu acho que o ponto vai ser sempre uma briga ali de prova, né? Eu me contaminei no hospital. Tudo bem, então qual vai ser o ônus do hospital, do prestador de saúde? Demonstrar justamente, documentalmente, vai acontecer a inversão do ônus da prova aí, por conta de CDC e tudo mais, que você estava seguindo todas as medidas sanitárias, que toda a tua equipe estava sendo testada constantemente para Covid, estava mostrando negativo, quem eventualmente se contaminasse foi tirado da equipe. Você mostrar que o paciente foi devidamente informado, assinou toda a documentação, né? Então, assim, algo absolutamente novo, mas em linhas gerais, até para a gente não ficar aqui uma hora falando e era possível, eu penso que é tudo uma questão de tomar todos os cuidados possíveis, por isso que eu tenho insistido tanto na questão técnica, foque na técnica, foque naquilo que as autoridades de saúde, naquilo que o teu conselho de classe tem falado, né, e siga essas medidas, aquilo que a gente estuda em bioética, aquilo que está sendo dito por esses grupos, siga isso, e sempre deixe tudo muito claro para o paciente, para aquele que vai se submeter a esse tratamento, porque uma vez informado, uma vez sabendo o que podia acontecer, eu acho que a gente já está muito mais calçado no sentido de uma proteção jurídica eventual, se isso for necessário depois. E como eu te falei, vai entrar sempre numa briga de foice no escuro, terrível, de ônus da prova. Agora, aquela pessoa que teve que ir para um hospital, que não tem insumo mínimo, que os profissionais da saúde estão trabalhando com um saco na cabeça, e a gente viu esse tipo de tragédia, eu acho evidente que vai ficar muito mais fácil de se comprovar um nexo causal entre uma coisa e outra. Então, os cuidados, mas infelizmente, em alguns casos, a tragédia da própria saúde pública não permite que a gente tenha esse mínimo de cuidado, né? Enfim, amigo Tercios, o que mais você acha aí, ou o que eu falei de besteira aí para você me corrigir aí? Não, amigo, perfeitas colocações. Nós estamos num momento muito complicado. A infecção, a gente viu que o processo do vírus, ele replica muito rápido e contamina muito rápido as pessoas. Nós trabalhamos até em conjunto, né? Alguns colegas aí do Brasil inteiro acabou fazendo uma troca de termos de consentimento. A gente fez termo de consentimento primeiro para o atendimento telepresencial, que seria a telesaúde, explicando os riscos, quais os benefícios e quais os gaps, as falhas que poderiam ocorrer no atendimento à distância. E tem casos, como o Felipe disse, de emergência e urgência, que o paciente terá que ir para o hospital. A gente teve uma queda de tratamento de câncer, isso vai implicar num futuro imediato ou muito próximo em mortes por câncer, e as pessoas precisam continuar o tratamento. A grande questão que a gente vai ter que entrar, como ele falou, é informação, que tanto ela se baseia lá no artigo 6º e 3º do CDC, na informação plena, ampla, clara e precisa, e a gente também vai para os códigos de ética das profissões. Então, o profissional da saúde precisa informar o paciente desses riscos. Por exemplo, minha irmã ela é obstetra e ela não parou de atender porque ela atende gestante de alto risco e os partos continuam acontecendo. Se não são eletivos, você tem que continuar a atender. Então, nós criamos termos de consentimento livre e esclarecido, inclusive com a cláusula de risco epidemiológico, informando que, um exemplo, que o paciente ele vai ser submetido ao procedimento cirúrgico, que apesar de ele ter informado que não teve contato com pessoa contaminada, que não está apresentando sintomas e sinais da doença, que o hospital está tomando todas as precauções, pode acontecer a infecção. Inclusive, por exemplo, no trajeto, se a pessoa foi de ônibus para o hospital. Então, a questão do ônibus da prova, ela é muito delicada. Como é que eu vou provar que a pessoa foi contaminada dentro do hospital e não no trajeto, na rua, né? E outra questão importante é a gente mostrar que, apesar de todo esse cuidado, fazendo essas observações, informando ao paciente, até que tem gente que esquece, eu estava lembrando disso, você tem que avisar o seu paciente que, por um acaso, você também pode ficar doente, porque você está na linha de frente, atuando na Covid. E se eu ficar doente, eu não vou poder dar assistência no pós-operatório. E outra equipe vai dar assistência, ou até mesmo você é remetido para outra unidade hospitalar. Então, são muitos detalhes. A gente acabou tentando, como protagonista, naquele momento que a gente fala, fazer com que o profissional da saúde entenda isso e que ele, na prática, aplique conceitos para se resguardar. Mas não é só isso. O que a gente vê hoje, a gente tem que pensar
nesse direito médico e na medicina como um momento bioético e não mais aquele momento de defesa estrito, porque tinha um momento que a gente conversava, o médico faz medicina defensiva, vou passar 1000 exames para garantir que a pessoa não vai me processar. Isso faz um rombo enorme nas contas do SUS e do próprio saúde suplementar. Então, o momento é bioética, a gente vai ter que trabalhar com transparência, informação, beneficência, não maleficência e justiça. E aí o juiz, observando que o médico, que o profissional da saúde, que o dentista, que o enfermeiro trabalhou e atuou dentro de padrões técnicos e éticos e normativos sanitários, ele vai ou não ser responsabilizado se ele foi negligente, imprudente ou imperito. Eu acredito que a gente não foge da doutrina clássica da responsabilidade civil, apenas com um momento de maior cuidado com a informação e com esses aspectos que eu comentei. Eu penso assim. Guilherme, só se eu puder complementar, cara, eu acho que é o seguinte, e de verdade, essas ações vão chegar no judiciário, questão de tempo, é uma questão de judicialização excessiva, a gente sabe que isso é o próximo passo, tá? Espero de verdade que o judiciário tenha essa sensibilidade de analisar isso que o Tércio falou no final. Senão é muito fácil. Todo mundo que teve contato com um médico nesse período vai poder alegar que pegou do médico. Porque eu fui na clínica, me contaminei lá, a possibilidade é maior. É um argumento sedutor, convenhamos. Então penso que o judiciário vai ter que ter essa análise muito cautelosa, sei que vai ser, assim, espero que seja dessa forma, para levar em consideração todos esses aspectos que a gente falou agora. Porque, poxa, senão, de fato, aí a gente está indo para uma super responsabilização do profissional da saúde, não vai fazer sentido nenhum, e a gente pode daí, então, esquecer. Ajuizou a ação, já pode combinar com o valor da indenização, porque não faria sentido. Então, espero mesmo, para esse momento excepcional, a gente tenha uma análise depois excepcional, com toda a cautela necessária, com toda a seriedade necessária, para trabalhar bem com ônus de prova, com nexo de causalidade e pontos aí fundamentais, basilares da responsabilidade, mas não fazer aí uma análise rasa e inverter ônus e tal, porque senão, de fato, vai virar algo impraticável, mas tenho certeza que vai ter essa análise bem cautelosa, se for o caso, tá? Guilherme, eu vou fazer o seguinte, vou devolver para você, não sei se você quer fazer algum comentário, e aí vamos ver se a Jéssica está por aí também na sequência, você pode já acioná-la, ver se a gente tem alguma pergunta, porque como eu prometi para a Jéssica lá atrás, a gente passaria um pouco do horário e a gente está quase. Então, se você quiser fazer algum comentário sobre isso que a gente falou, fica à vontade, e aí a gente já devolve para a Jéssica para ver se tem alguma pergunta, se alguém quer saber alguma coisa, a gente tenta responder aí nos minutos finais, para ficar dentro do horário das 11 horas. Eu vou deixar o tempo para pergunta, eu concordo 100%, eu acho que a informação, como vocês disseram, vai ser o norte, né, o profissional demonstrar que informou previamente, e não há como se jogar toda, né, a carga da responsabilidade em cima do profissional médico, que é quem justamente está na linha de frente para toda essa pandemia, né, então é evidente que tem que ser analisado como uma situação atípica, né, não há possibilidade de se julgar como se julgava antes, é aquilo que eu falei no início, eu penso que é um novo direito, é uma nova forma de se analisar essas situações, e o médico, evidentemente, não pode sofrer toda essa carga, né, de acusação, de responsabilidade, de indenização por situações que ele não deu causa, que ele não tem como evitar. Agora, muito vai se verificar caso a caso, né? E quanto mais informação, quanto mais documentos ele tiver, demonstrando isso, evidentemente, que vai possibilitar uma melhor defesa, né, evidentemente, para não vir a ser condenado. Mas eu fico, né, à disposição para se tiver alguma pergunta, não sei se a Jéssica, ou se a gente verifica aqui pelo chat. Vamos ver se a Jéssica volta. E, cara, prometo, 20 segundos, eu só queria falar uma coisa. Você comentou aí de vai ter que ser analisado, né? Esse momento é um momento atípico, você falou, e eu li um artigo bem legal, não lembro o nome do autor, no Conjura, há umas 3 semanas já, que é como lidar, como trabalhar com os precedentes numa época sem precedentes. O que eu quero dizer com isso é que nós vamos ter que analisar esses casos todos, minha opinião, né, com base nisso, nesse momento atípico, mas isso também se encerra só para as questões que acontecerem agora. Logo ali adiante, a hora que eu tiver uma infecção por bactéria, uma coisa totalmente diferente, não adianta eu querer usar daí o precedente da época de Covid para dizer que a responsabilidade são coisas diferentes, a gente não vai poder misturar. Então, penso que os precedentes todos que a gente tem até hoje, ligados a qualquer tipo de infecção hospitalar e tudo mais, não se aplicam para a Covid, é uma coisa totalmente diferente. E assim que este momento acabar, os precedentes que, porventura, venham a ser firmados neste momento também não se aplicam para
para situações logo ali adiante, né? A não ser que seja outra pandemia, espero que a gente não passe por isso na nossa existência, aí, porque é meio chato. Então, assim, uma tá bom. Mas, enfim, só quero dizer que a gente também, como advogados e aí como operadores, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer aquela mistura que não tem nada a ver. Cada coisa é uma coisa e cada momento é um momento específico. Então, nós vamos ter que trabalhar muito bem com essa limitação temporal de precedência, né? Enfim, não sei se a Jéssica voltou, não sei se você conseguiu acessar aí o chat, ver se tem alguma coisa. Eu estou aqui no chat, concordo com você também, acho que a questão de precedente a gente não tem como, depois, pós-pandemia, a gente vai ter um novo momento, talvez o judiciário repense as decisões, eu acredito que isso vai acontecer em várias searas tecnológicas, em todos os sentidos da vida, mas não dá para realmente a gente voltar para o momento da pandemia. A responsabilidade civil ela vai voltar a ter um enfrentamento natural. Vocês acessaram aí o chat? Tem alguma coisa, Guilherme, ou não? Não. Não. Perguntas eu acho que não. Vamos cogitar, então, que a gente falou tão bem dos assuntos que o pessoal não ficou com dúvida. O café lá pelo copo mais cheio. Pessoal, mas então, é isso. não sei, se vocês quiserem, então, até pelo horário, fazer as considerações finais aí de despedida de vocês, eu agradeço. Vamos começar pelo nosso convidado de Natal, Tércio, agradecendo, meu amigo, de novo pela tua parceria de sempre aí, pela disponibilidade, por trocar essas informações tão legais conosco. Então, eu queria te agradecer e passar aí para você fazer as suas considerações finais aí. Agradecer o convite da universidade, seu especificamente. Sempre é bom a gente tratar de temas do direito da saúde, nesse momento específico. Tenho aprendido muito com vários colegas do Brasil inteiro, né? E eu acredito que é isso. O direito, além de tudo, ele é troca de informação. Então, na hora que a gente começa a fazer esse ciclo de aprender, doar, tanto a gente dá como recebe. Eu estava falando antes que eu recebi muito nesses anos, de muitos professores como mais velhos do que eu e que tinham bagagem. Por exemplo, eu comecei a estudar, você comentou, para o professor Miguel Kifuri, fiquei colega, ele veio para Natal, respondia e-mail, então é uma pessoa que me deu muita coisa de boa, e uma pessoa despretensiosa, a professora Hildegard também, ela inclusive, ela abre, para quem é de Curitiba, ela abre as portas do escritório dela para a pessoa passar o dia lá. Então, é uma pessoa extremamente com o coração aberto e que muito generosa na parte de doar o conhecimento. Ela tem muito conhecimento adquirido. Quem conversa com ela consegue ver a profundidade que ela tem de direito, né? Então, é isso. Agradecer a participação. Espero que a gente possa ter aberto um pouco a mente dos alunos que estão acompanhando, não só para entender o que é o direito à saúde, mas nessa questão toda da pandemia, a gente trazendo essa análise, foi muito bom, adorei participar com vocês. O professor Guilherme eu estou conhecendo agora, mas acredito que a gente vai aí ter umas conversas muito interessantes, porque é uma pessoa extremamente bem direcionada no direito, eloquente, e com um discurso também que se coaduna muito parecido com o meu e com o seu, Felipe, que eu já conheço, porque a gente tem conversado muito sobre isso, né? Então, muito obrigado, desejo um bom dia a todos, vocês fiquem bem, em paz e tenham calma, que essa situação toda vai se resolver e a gente precisa muito de equilíbrio mental e de força, tá bom? Então, um abraço a todos. Muito obrigado, meu amigo. Guilherme, e você, meu amigo? Também gostaria de agradecer, foi um prazer aí participar desse painel com dois especialistas em direito médico, direito à saúde. Certamente aprendi muito, né, com vocês, com os colegas. Acho que foi muito interessante, né, essa dialética, essa forma aí de bater-papo. Gostaria de agradecer novamente a FESP, né, pela iniciativa de fazer esse seminário virtual, né, eu acho que tem funcionado muito bem, e os alunos, pelo menos, têm participado, né, a comunidade, e também dar uma mensagem final aí que, evidentemente, estamos no meio, talvez, né, desse período, certamente isso passa, vamos para buscar já um novo horizonte, né, um porvir, certamente muito melhor, e o que nós estamos transmitindo de conhecimento, de aprendendo por essas formas virtuais, isso certamente vão ficar, né? Isso fica e vai servir para a gente estar muito melhor do que a gente era, provavelmente, antes dessa pandemia. Então, um grande abraço a todos, aos colegas,
e fiquem bem. Bom, é isso, pessoal. A gente espera mesmo que a gente tenha conseguido abrir aí os horizontes para vocês perceberem com esse papo muito específico de hoje, que é uma área com muito ainda por fazer. Então, essa foi nossa intenção desde o momento que a gente propôs esse assunto. Então, eu espero que a gente tenha, claro, focando em 2 pontos principais, mas conseguido aí abrir um pouquinho a visão de vocês em relação a isso. Eu, quando fiz a faculdade, apesar que isso já faz quase 20 anos agora, mas né, disfarça aí, mas nunca tive um papo desse lá atrás para poder me direcionar para uma área um pouco diferente. Então, esse foi o nosso intuito e a gente espera mesmo que tenha sido proveitoso. Agradeço aos colegas, já fiz todas as apresentações, já falei o quanto eu gosto desses dois aí. Então, assim, agradeço muito, foi muito legal. Agradeço a faculdade, uma faculdade que eu tenho um carinho enorme, estou aí já quase 8 anos, o professor Gilson, a Jéssica, que tem organizado tudo isso muito bem. Então, Jéssica, sem você, né, nada disso sairia. Enfim, é isso. Deixaria aí uma mensagem também positiva. Em breve tudo vai se normalizar, é assim que funciona. E gostaria aí, se possível, quebrando um pouco o protocolo, deixar esse nosso bate-papo em homenagem a um grande e querido amigo nosso, professor Cleverson. Nesse momento aí está, enfim, passando por uma situaçãozinha, mas em breve vai estar aí conosco. Então, esse bate-papo fica em homenagem a ele. A gente gosta muito dele. Vai dar tudo certo, tá bom? É isso, então a gente encerra por aqui, um grande abraço, fiquem bem e até a próxima. Quando a gente puder, a gente volta para bater mais um papo com vocês sobre esses assuntos aí. Bom dia, até a próxima. Bom dia, obrigado.